Sejam muito bem-vindos à quinta aula do nosso curso sobre a Revolução Francesa. Nessa aula nós vamos começar a falar propriamente dos acontecimentos a partir da convocação dos Estados Gerais por Luís XVI e de da ruptura mesmo revolucionária, né? Até o momento nós falamos a respeito do iluminismo, de toda a atmosfera cultural do momento em que a Revolução começa, das ideias que eram difundidas e também a respeito da formação política, né, e de toda a crise econômica que o reino vivia e também do período de bastante desmoralização da Igreja Católica, etc. Mas agora nós vamos ver propriamente os acontecimentos que marcaram a Revolução. Antes disso, é preciso fazer uma pequena nota a respeito da bibliografia. Bibliografia sobre a Revolução Francesa é vastíssima, é uma das mais vastas que existem, é um dos acontecimentos fundamentais da nossa história do Ocidente, né? E é o acontecimento que foi escolhido pelos historiadores mais recentes para marcar o início da chamada Idade Contemporânea. Então, é claro que é um dos eventos mais importantes que a humanidade já conheceu. Então, a bibliografia é inesgotável, né? Uma pessoa pode passar a vida inteira lendo a respeito da Revolução Francesa e nunca vai acabar. Então, é preciso escolher, né, livros bons, livros importantes, alguns clássicos, que têm a sua importância histórica mesmo, que marcaram a história dos estudos dessa época, e outros pelo seu valor, né, intrínseco, livros que trazem informações novas. É preciso também, claro, sempre acompanhar aqueles que desejam estudar mais a fundo, acompanhar a pesquisa, né, historiográfica, o acesso a documentos que tinham sido perdidos, etc. Tudo isso sempre acontece. Mas, em primeiríssimo lugar, é importante conhecer os clássicos. E aí, é preciso também observar que isso às vezes, para alguns parecer conflitar com a declaração que eu faço na minha primeira aula a respeito da neutralidade, né, e da Igreja Católica como a neutralidade por excelência, por causa da sua universalidade. Isso pode ser muito mal compreendido, né? É possível que algumas pessoas tenham imaginado que eu falasse de ser parcial para o lado da Igreja Católica, e não se trata disso, né? Trata-se daquilo que é uma consequência da nossa fé e também uma constatação histórica, né, da universalidade do credo católico e do papel que a Igreja Católica teve na civilização. Mas de maneira nenhuma nós queremos ser parciais, isso é importante dizer. Então é preciso ler também grandes historiadores que defenderam a Revolução Francesa e que acreditaram que ela foi um passo muito importante para a humanidade, né, na conquista das luzes, da liberdade, da igualdade, ou até uma primeira etapa no processo de socialização, né, e de avanço para uma sociedade socialista, comunista. É claro, né, é preciso que nós conheçamos, né, as principais fontes, que nós acompanhemos as discussões, né. Eu também não estou falando aqui também como um adversário do Index, né, ou querendo dizer que deve-se ler absolutamente tudo, é claro que não. Mas eu estou falando aqui para pessoas estudiosas, para pessoas que querem realmente compreender profundamente a Revolução Francesa. Então, esses aí, ainda mais diante de uma situação de crise, né, de autoridade que a Igreja vive hoje, né, e crise também magisterial, doutrinal, é impossível nós seguirmos ao pé da letra essas determinações, né? Então, essa responsabilidade acaba caindo sobre nós, né? Nós temos a obrigação de conhecer todos os lados, né, dessas discussões. E o primeiro clássico que eu recomendo para vocês, que trata do assunto, é verdade que ele não vai até o final da Revolução, ele termina com a reação termidoriana de 1794, mas é a história da Revolução Francesa de Jules Michelet. Michelet é um historiador do século XIX, eu tenho aqui os 2 volumes da edição da Bibliothèque de la Pléiade, né? Eu não sei se isso foi traduzido inteiramente em português, eu acho que sim, porque é uma obra realmente muito famosa, muito conhecida, e provavelmente vocês vão encontrar edições em português,
mas aqueles que leem francês comprem a edição da Pléiade, da editora Gallimard. Esse historiador é um revolucionário, né? Um historiador do século XIX, partidário da Revolução, que começou como católico liberal, no fim da sua carreira tornou-se um socialista. Chega inclusive a defender Robespierre, defende os mais radicais, mas em termos de informação, né, aqueles que lerem essas 1.500 páginas aqui da história da Revolução Francesa vão conhecer todos os principais personagens envolvidos. Então é muito importante ler esse livro aqui, né? Recomendo para todos vocês, né? Relatos de contemporâneos, né? Claro, leiam as memórias de Talleyrand, né? Leiam as memórias de Camille Desmoulins, também, que são agentes da Revolução Francesa, mas que, claro, por isso mesmo, conheceram profundamente aqueles que estavam envolvidos, né? Que podem até ser parciais nas suas memórias, mas tratam dos assuntos, né, principais. Essa obra aqui, que não trata muito dos acontecimentos da Revolução propriamente dita, mas fala muito... Essa obra aqui, realmente, eu recomendo certa cautela, né? Ela pode exagerar em algumas coisas, né? Mas são as memórias para servir a história do jacobinismo, né? Do padre Augustin Barruel. Eu vou comentar mais a respeito desses livros no meu curso sobre iluminismo, né? Mas ele também faz uma ponte, trata da Revolução. Alguns fatos que ele narra aqui não são certos, não se tem certeza. Eu acho que ele comete alguns exageros, mas é uma obra fundamental, uma obra muito importante de se ler, né? E esse aqui é claramente um autor contrário à Revolução Francesa, né? Um outro para servir de orientação geral, e esse aqui eu tendo a concordar com o autor em tudo que ele diz, é do Pierre Gazotte, né? La Révolution Française. Não sei se existe tradução em português, mas também recomendo. Esse autor era membro da Action Française, né, na primeira metade do século XX, o movimento estruturado por Charles Maurras. Esse autor, o historiador, ele era secretário de Maurras, né, e, portanto, a visão dele é essencialmente politicamente conservadora, né, embora um conservadorismo assim, não necessariamente católico, o próprio Maurras não era católico, mas uma visão bastante madura, bastante refletida, né, a respeito da Revolução. Serviu de inspiração para esse curso, esse livro aqui, um livro excelente. Um outro que tenta ser neutro e trata da Revolução de um modo um pouco romanceado, né, é o Max Galot. A gente escreveu em 2 volumes um livro chamado Revolução Francesa, né? Também excelente, né? Em 2 volumes, esse aqui tá a tradução em português, vocês vão achar, uma editora grande, né? É bem fácil de vocês encontrarem, né? E há outros livros também que tratam de assuntos parciais, né? Livros que falam a respeito da Guerra da Vendéia, né? Livros que falam a respeito dos massacres. Eu tenho um outro aqui, do Ivan Gobry, que é Os Mártires da Revolução Francesa, né? Que é um livro só sobre os crimes, né, e massacres cometidos pelos revolucionários. E narra episódios assim assustadores, né? Episódios de canibalismo, episódios de linchamentos, de pessoas realmente assim assassinadas da forma mais cruel possível. Esse livro assusta qualquer um, realmente, né? Execuções assim de uma crueldade inimaginável, das quais nós vamos falar um pouco, né? Isso aqui também é uma preciosidade. Em 5 volumes, eu só tenho 3, né, do François Furet, que produziu junto com a equipe, né? É um dicionário crítico da Revolução Francesa, que é por temas, né? Então você tem esse primeiro volume aqui, fala sobre os principais acontecimentos. O segundo volume fala sobre os atores principais, vai descrever os principais personagens. Esse terceiro aqui trata sobre as instituições criadas pela Revolução Francesa. Então é uma obra também muito boa. Infelizmente, boa parte dessa bibliografia vocês não vão encontrar em português, né? Mas eu creio que os mais essenciais, sim. Outro livro que eu não tenho aqui comigo, mas que eu recomendo a vocês e que
foi também uma leitura, isso em 2019, que foi importante para mim, é o livro do Edmund Burke sobre a Revolução Francesa, que é um contemporâneo também, Reflexões sobre a Revolução na França. Um livro não muito grande, né, mas também é fundamental, é um dos fundadores do conservadorismo como ideologia, né. Eu recomendo também esse livro. Procurem obras de valor a respeito desse tema que vocês vão encontrar, né? Não vão se decepcionar de procurar leituras mais profundas, leituras mais sérias, né? Mais adiante, quando nós tratarmos de assuntos mais específicos, eu vou recomendar outros livros para vocês, mas esses aqui são obras bem genéricas, né? E é assim que nós vamos tratar a Revolução nas próximas 4 aulas, creio eu, desse curso. Nós falamos até então dos antecedentes da Revolução e do cenário imediatamente anterior, na aula passada. Nessas próximas 4 aulas nós vamos tratar da Revolução propriamente dita e um dos principais acontecimentos traumáticos, né, que marcaram a França e toda a Europa nesse período de 10 anos. Como nós tínhamos deixado, né, no ar na última aula, a convocação dos Estados Gerais foi decidida por Luís XVI, uma decisão desastrosa, né, sob a influência do seu ministro Necker, que então já enfrentava uma oposição formidável. Jacques Necker, existia toda uma cabala para derrubá-lo do poder, chamado Clube dos 30, do qual participaram muitos revolucionários também, né? Aliás, principalmente revolucionários que participavam dele, inclusive Mirabeau, que é a principal figura da qual nós vamos falar hoje. Então, Necker, por mais que ele tivesse certa popularidade entre os revolucionários, não era uma unanimidade, né? E esse jogo de ambiguidades é muito comum em toda a revolução. O movimento revolucionário, em geral, ele não precisa ter um bloco político unificado, ele joga com as suas próprias divisões, ele ganha, às vezes, com as suas próprias divisões, né? É um jogo dialético dos infernos. E é nesse momento da convocação dos Estados Gerais, a França se encontrava numa crise que parecia mais profunda do que realmente era. A crise principal que a França enfrentava, isso o Pierre Gazotti vai falar muito, era em relação às contas do Estado, né? Mas o país, a França, prosperava. Existia, claro, a colheita de 1787 foi um desastre, então houve um período de fome, mas isso era muito comum, essas coisas aconteciam nesse período, né? Isso aí é o momento da primeira Revolução Industrial, que estava começando a chegar na França naquele momento. Então, quando havia uma colheita difícil, era muito comum que houvesse período de fome, né? Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, por exemplo, em 1709, houve uma crise de fome. Durante a implantação do sistema de Law na regência de Luís XV, em 1721, se não me engano, também houve outra crise de fome. Essas coisas realmente aconteciam, né? Até as classes médias, né, em momentos como esses, também sofriam e acabavam, às vezes, passando por uma situação de fome. Então, não era uma crise irremediável socialmente, né? Mas em relação às contas do Estado, principalmente por causa da política de empréstimos de Necker, a situação estava ficando muito difícil. Os Estados Gerais seriam compostos de cerca de 1.200 deputados. Desses aí, 600 do terceiro Estado e 300 de cada um dos outros, né? O primeiro Estado representando o clero, o segundo Estado representando a nobreza e o terceiro Estado todo o resto do povo, né? Isso pode parecer uma política que busca uma proporcionalidade, sob certo aspecto sim, mas não se trata realmente de proporcionalidade, porque 94% do povo pertencia ao terceiro Estado. Então é claro que se fosse fazer proporcionalmente seria muito mais do que só o dobro, que é o que eles tinham.
As eleições foram organizadas também de uma maneira que mostra bem, né, como a nobreza francesa que dirigia a coroa era realmente decadente e inábil, né, sem capacidade de governar. O ministro do interior de Luís XVI decidiu que não haveriam candidatos para a eleição do terceiro estado, né? Isso para evitar que houvesse campanha, para evitar que houvesse uma mobilização política revolucionária por parte dos clubes de debate, dos quais nós já falamos. É claro que isso aí aumentou formidavelmente o poder e o controle dos clubes sobre as eleições, porque se não existe nenhuma organização por parte do Estado, né, se não existem candidatos, quem é que vai organizar as próprias eleições? Os clubes. Então, onde o Estado falhou em organizar algo, em produzir uma eleição organizada, os próprios clubes vão fazer isso. Inclusive, algumas sedes eleitorais eram sedes dos clubes. Então, realmente, as eleições dos Estados Gerais já são uma primeira etapa da Revolução, né? Outra decisão desastrosa por parte de Luís XVI foram os famosos Cahiers de doléances. Eram cadernos, né, onde a população, junto com os seus candidatos, apresentavam queixas, né? Ora, se a Assembleia tinha sido reunida para resolver principalmente uma questão econômica, era preciso que eles fossem o mais técnicos possível, né, e não buscar transformar isso numa discussão política, numa discussão universal, uma discussão filosófica. Isso é ridículo, né? Mas, no entanto, foi feito. E é claro, né, que nesses Cahiers de doléances só se encontravam bravatas revolucionárias, né, e programas políticos de constituição, de formação de uma Assembleia Nacional. E todas essas coisas mais tarde foram utilizadas como argumento para que o governo revolucionário se estruturasse. É a vontade do povo, né? Que não é vontade do povo, né? É vontade do povo organizada pelos clubes. Então, essa eleição ela já expressou, né, uma falência do Estado, né, uma fraqueza muito grande, uma timidez, né, diante do avanço do poder dos clubes e do movimento revolucionário. A Assembleia dos Estados Gerais foi aberta no dia 6 de maio de 1789, e essas primeiras discussões, como é de costume, foram a respeito dos procedimentos a serem adotados, né? Então, muito se discutiu a respeito da natureza dos votos, né? De como é que os votos seriam computados. Seriam votos por Estado, como era a tradição, ou voto por cabeça, né? E o terceiro Estado, que, claro, representava uma parcela muito maior da população e tinha mais deputados em números, né? E tinha, claro, muitos dos outros dois estados, né? Tanto figuras eclesiásticas quanto da nobreza simpáticas a ideias revolucionárias, o voto por cabeça era muito mais interessante para eles, né? E essa discussão foi muito acalorada, durou todo o mês de maio. Nesse momento, um dos participantes que mais tarde vai ficar muito famoso, vai ser um dos revolucionários já no final do período do governo do Diretório, que vai ser responsável pelo golpe de 18 Brumário junto com Napoleão, é o padre Sieyès, né? Emmanuel Joseph Sieyès. Esse padre, com as suas simpatias iluministas, não era um radical, nunca foi. Mais tarde ele vai largar a batina, vai escrever um panfleto chamado Qu'est-ce que le tiers état? O que é o terceiro Estado, né? E um panfleto incendiário, né, que já começava dizendo que era muito simples resolver essa questão e bastava só estruturar, bastava só colocar 3 questões, né? Primeira delas, o que é o terceiro Estado? Tudo. Qual é a participação que o terceiro Estado tem? Qual é a força que o terceiro Estado tem na Assembleia dos Estados Gerais? Nenhuma. Terceira pergunta, o que ele deseja, o terceiro Estado? Tornar-se alguma coisa. Então, é óbvio que esse panfleto
né, circulou muito rápido, né, em todos os clubes, né, em jornais, e o jornalismo, a classe jornalística já estava toda, né, já infiltrada pelos revolucionários, eles mesmos eram os revolucionários, então não existia mais nem discussão a respeito desse tema na imprensa, né? Mas a discussão continuou, né, e se tornou muito mais acalorada ao longo do mês de junho, e é nesse período que vai começar a se destacar uma das figuras fundamentais dessa primeira fase da Revolução Francesa, que é uma figura que estava no terceiro estado, um deputado do terceiro estado, né, mas que era de origem nobre, né, o senhor, o conde de Mirabeau, né, Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau. Esse homem está na faixa dos seus 40 anos, um homem de constituição robusta, né, gordo, e de aparência assim, um pouco selvagem, né, um cabelo, uma cabeleira romântica, né, a maioria das vezes se recusava a usar peruca, que todos usavam na época, de uma vida escandalosa, né, um homem que teve inúmeros casos com mulheres casadas, e na sua juventude teve um caso com a própria irmã, né, um dia passeando com a sua irmã, que era casada, passeando com a sua irmã vestida de homem, ele se depara com um homem que é um conhecido, né, que também é conhecido do marido da sua irmã, do seu cunhado, e ele se queixa desse relacionamento entre os dois. Eles andavam de mãos dadas na rua, né, e Mirabeau dá uma surra, e o homem era nobre, né, dá uma surra nesse homem, acho que é Marquês de Villeneuve, se eu não me engano. O homem quase morre, né. Mirabeau é posto na prisão no Château d'If, que mais tarde, no romance O Conde de Monte Cristo, vai ser a prisão onde fica o Edmond Dantes. Fica preso numa masmorra, né? Mas, bom, ele só deu uma surra no nobre, né? O crime dele não era muito grave. Pouco tempo depois foi solto e decidiu fugir para a Suíça, né? Não queria mais se submeter às leis católicas da França. Chega na Suíça, comete um crime de adultério que era muito mais severamente punido, né, num país protestante, e foi condenado à morte, né, mas conseguiu escapar da justiça, né. Voltando à França, foi preso no Château de Vincennes, onde mais cedo havia sido preso, décadas atrás, o Diderot, né, e lá vai escrever um tratado sobre o despotismo, né, sobre a tirania. Vai travar conhecimento com o Marquês de Sade, né, e vai escrever, assim como o Marquês de Sade, vai escrever contos eróticos, né. Um homem depravado, um homem maluco, né, muito perturbado mesmo, de uma vida escandalosa. Mas, dentre os deputados do terceiro estado, e que abraçavam a causa revolucionária, que ele abraçava, era o mais equilibrado, era o mais inteligente, né, e era o que possuía maior traquejo político, né. Saindo da cadeia, ele tinha sido empregado pela coroa para ser um agente secreto. Ele trabalhou como um agente de inteligência francês na Prússia, né, e vai colher informações sobre o governo prussiano. Então, um homem também de uma vida muito agitada, né, como vocês podem ver. Tinha habilidade política, tinha muita experiência, muita lábia, né? Um homem realmente bem capaz, né? E disso ele se destacava. Ele se destacava também pela qualidade da sua oratória. Seus discursos eram muito bonitos, revelavam assim, um talento natural e também estudo, né? Cultura, coisa que a maioria dos revolucionários não tinha de maneira nenhuma, né? Principalmente quando termina essa primeira fase da Revolução, no momento do governo da Convenção, não há praticamente um deputado que tenha algum conhecimento mínimo, né? A não ser assim um Condorcet, que é um discípulo de Voltaire, né, e de Diderot também, biógrafo de Voltaire. Eu li a biografia que ele escreveu de Voltaire, mas não,
é nada, né, comparado ao talento que os enciclopedistas tinham. Então o homem mais preparado, e que naturalmente, né, chamava a atenção também, e que começou a se destacar nessas discussões, foi Mirabeau. Mirabeau fazia parte do Clube dos 30, ele queria a demissão do ministro Necker, do qual ele era inimigo, e invejava, e na verdade queria também assumir o ministério para ele, né? Tinha essa ideia também. E sempre foi um conspirador, né? Vai conspirar junto também com a coroa. Mais tarde, nós vamos falar disso em breve, Mirabeau se torna um agente da rainha Maria Antonieta. Quer dizer, não é um homem também de muitas convicções, mas que vai ter um destaque muito grande. Mirabeau vai propor que os cadernos de queixas, os cahiers de doléances, sejam levados a sério e que para que essa discussão seja resolvida a respeito do voto por cabeça ou do voto por Estado, que eles organizem a Assembleia dos Estados Gerais não só em sessões plenárias, mas também em comissões, né, que trabalhem sobre temáticas específicas, sobre temas técnicos, né, e que se estruture uma comissão para discutir a possibilidade da formação de uma Assembleia Nacional Francesa que vai elaborar uma Constituição para reger a forma como vai ser encaminhada a reunião da Assembleia. É claro que isso aí é um golpe, isso aí é uma estratégia para poder fazer com que o próprio poder do rei fosse delimitado, né? Luís XVI, diante disso, foi categórico, né? Recusou, fez um discurso muito severo na Assembleia, que ele presidia, disse que não seria possível fazer uma Assembleia Nacional, uma Constituição, que essas ideias eram contrárias ao espírito do rei, e nisso ele estava certo. Mas também não interessava a Luís XVI se opor totalmente ao terceiro Estado, pela seguinte razão: os Estados Gerais foram convocados para abolir os privilégios da nobreza, né? Para que as contas do Estado pudessem ser corrigidas, pudessem ser sanadas. Para que isso acontecesse, era impossível tirar os privilégios eclesiásticos, ele queria ao menos, né, conseguir coletar impostos proporcionais à riqueza dos nobres, dos grandes proprietários de terra, que eram totalmente isentos. Então, se ele conseguisse, né, coletar um valor considerável, né, era possível que eles conseguissem, com o tempo, ajustar as contas da França. O objetivo principal da convocação da Assembleia foi esse, né? Então, Luís XVI tinha um interesse também em favorecer o terceiro Estado de alguma forma, né? E é por isso que também a coroa tinha um jogo ambíguo em relação ao terceiro Estado, né? Os irmãos de Luís XVI não vão entender isso, né? Tanto o conde de Provença, futuro Luís XVIII, como o conde d'Artois, futuro Carlos X, os dois foram reis no regime da Restauração, defendiam a repressão total, né? Defendiam que isso não fosse feito, que diante dessa proposta que a Assembleia fosse dissolvida e que o rei fizesse uma marcha militar sobre Paris para que os grupos revolucionários, né, desistissem de qualquer agitação. O rei não os ouviu, mas também não queria ouvir falar em formação de Assembleia Nacional. Resultado, ele decidiu fazer o movimento morrer de cansaço, né? E começou a dificultar as reuniões, começou a torná-las cada vez mais burocráticas, até um momento em que um dia os deputados do terceiro Estado foram ultrajados, né? Encontraram a sua porta fechada, não podiam entrar para participar da reunião, se sentiram muito desrespeitados com isso, começaram a confabular entre si, e naquele mesmo momento, né, um físico e astrônomo, né, chamado Bailly, que também é um iluminista, deputado do terceiro Estado, vai ter a ideia deles invadirem a quadra de peteca de Luís XVI. As reuniões aconteciam em Versalhes,
existe uma quadra do Jeu de Paume, né? É um jogo de pela, como se dizia antigamente. É uma espécie de jogo de peteca, né? Parecido com hoje o badminton, né? que existe hoje. Não é muito diferente. A quadra foi invadida pelos deputados do terceiro estado. Eles expulsaram os jogadores que lá estavam jogando, estavam praticando, né? Nobres, certamente. Os expulsaram da quadra. Bailly pôs uma mesa no centro da quadra, subiu em cima e mandou todos os deputados do terceiro estado fazerem um juramento, que dali em diante eles jamais se separariam até que uma Assembleia Nacional Francesa fosse feita para elaborar uma Constituição para a França. Então, isso aí já é o começo da Revolução. Já existe aí uma ruptura, né, claramente. Isso foi no dia 20 de junho de 1789. Luís XVI não aceitou, mas também não reprimiu, não dissolveu a Assembleia dos Estados Gerais. Não tinha o que fazer. Ele também foi um pouco refém da seguinte situação. Cada vez mais as tropas francesas, né, as tropas regulares, o exército francês era infiltrado pela maçonaria, né, e aos poucos os regimentos, né, os próprios, não os generais, mas os jovens oficiais, né, começaram todos a ter ideias revolucionárias, a manifestar atitudes de rebelião. E Luís XVI tinha medo de propor uma medida impopular ao exército e que o próprio exército se mobilizasse contra ele. Então, para isso, ele vai tomar a medida mais desastrosa ainda, de chamar tropas estrangeiras para poder vigiar Versalhes, né? Ele já tinha uma guarda suíça posta ali, vai chamar tropas austríacas e prussianas. O povo de Paris vai à loucura, né? Todos vão dizer que é um golpe, né? Elaborado pela rainha Maria Antonieta, que era austríaca, eles já chamavam de a austríaca, né? L'Autrichienne, que estava querendo, né, instaurar um regime tirânico, né, e destruir qualquer esperança de elaboração de uma Constituição, blá blá blá. Tudo isso vai causar uma comoção popular também muito grande. Vai abrir também motivos, né, ainda mais junto com a crise de fome e a crise econômica, para que Paris se torne uma cidade extremamente violenta nesses meses. Os assaltos, os assassinatos vão se tornar cada vez mais frequentes e não existe mais segurança para a população de Paris, né? É praticamente inabitável, uma cidade cheia de mendigos, cheia de ladrões, de assassinos, ocupada também por soldados estrangeiros, né, que também vão consumir coisas ali, então, e frequentemente vão ser desrespeitosos, né, com a população. Vai ficar cada vez mais difícil viver em Paris. Para sua defesa, a população vai decidir elaborar uma espécie de milícia, né? Os burgueses de Paris, né, a classe de comerciantes, as classes médias, mas também uma certa elite de banqueiros, vão decidir elaborar uma milícia, né, diante da incompetência do Estado em assegurar, né, o direito de viver da população. E essa milícia, claro, vai ser instrumentalizada pelos revolucionários também, que também estavam por trás, né, dos assassinatos e dos roubos, né? Eles estavam dos dois lados, né? Os clubes, de alguma maneira, dirigiam o banditismo e o incentivavam, né? Mas também a solução ao banditismo, né, a formação de milícias. Nesse momento, a população vai começar a entrar em conflito com bandidos, vão haver vários episódios de motins também de soldados. A situação se torna impossível, né? E a população, já morta de fome também, a população então vai decidir invadir, né, os depósitos onde estão as armas, né, para poder montar sua milícia, né, para ter acesso também à pólvora, né?
Nesse momento, também, o rei começa a considerar uma possibilidade de repressão, é claro, né? Já existem pequenas batalhas de rua, né, em que algumas dezenas, em alguns episódios, centenas de pessoas são feridas. Então, é um cenário de guerra. Paris virou uma praça de guerra, né? E o rei já começa a pensar em fazer uma repressão, né? Nesse mesmo momento, o ministro Necker, que já tinha contra si o Clube dos 30, né, dirigido principalmente por Mirabeau, e também os irmãos do rei, e também contrário às políticas de repressão que o rei começava a considerar, ele vai decidir renunciar. Isso vai ser explorado pelos revolucionários imediatamente como uma preparação para um golpe do rei que quer instaurar de vez a tirania, né? Nesse mesmo dia, no Palais Royal, a antiga residência do Duque de Orléans, que nesse momento não residia mais lá, residia no Palácio de Saint-Cloud, que infelizmente foi destruído pela Comuna de Paris, né, no século XIX. A residência do Duque de Orléans, né, a antiga residência, o Palais Royal, que era um centro de prostituição. A fachada desse palácio só andavam prostitutas e bandidos e bêbados, era um lugar horrível. Mas também havia algumas aglomerações revolucionárias ali, de vez em quando. Um jornalista e advogado muito talentoso, que vai ter um papel mais tarde na Revolução também, chamado Camille Desmoulins. Camille Desmoulins foi um revolucionário bastante conhecido, as suas memórias também compõem, né, parte dos documentos principais a respeito da Revolução Francesa que nós temos, e ele vai se aproveitar da situação, da demissão de Necker, e vai fazer um comunicado, né, ao povo que se encontrava nos jardins do Palais Royal, da antiga residência dos Orléans, né? Como eu disse antes, um local muito mal frequentado, né, por prostitutas, bandidos, bêbados, né, mas também que incluía certos núcleos, né, de revolucionários que se encontravam lá. E vai fazer um comunicado à população de Paris, ao povo de Paris, e em especial às milícias, dizendo que as suas vidas corriam perigo porque o rei tinha dado o sinal, com a demissão de Necker, que ele pretendia se dedicar à repressão brutal do seu movimento. E convoca o povo a pegar em armas para resistir e para proteger suas próprias vidas, né? E uma turba, né, desorganizada, montada em parte com foices e facões, né, mas também com fuzis, vai caminhar até a fortaleza principal, que era a principal prisão, né, que existia em Paris. Não era principal enquanto prisão, mas enquanto um símbolo, né, do regime, porque era uma prisão política, né, que é a Bastilha, né? A Bastilha, naquele momento, ela não era como no tempo de Richelieu, que prendia centenas de pessoas, né? Ela só tinha 7 prisioneiros nesse momento. Um deles era o Marquês de Sade. Prisioneiros políticos, né? Marquês de Sade não era prisioneiro político, ele tinha sido preso por crime de blasfêmia. Enfim, ele havia feito coisas horrorosas, que eu não vou mencionar aqui, com hóstias consagradas que ele roubou, né? E isso foi descoberto e estava preso por causa disso. Mas eram apenas 7 prisioneiros, né? A Bastilha servia mais como um símbolo, né, da firmeza do regime, né? E os revolucionários entendiam isso, né? Camille Desmoulins entendia isso. É claro que ele chama o povo, né, a Bastilha justamente por causa disso. E não é para derrubar a Bastilha, o povo cerca a Bastilha para poder
ter acesso à pólvora dos soldados que eles vão exigir para poder montar a sua defesa. É claro que o governador da Bastilha não vai aceitar isso, né? É o Marquês de Launay. O Marquês de Launay, que lá encontrou seus últimos dias. Ele vai se recusar a abrir as portas e fornecer a pólvora, a massa, a turba que se encontrava lá. Os revolucionários, os agitadores, vão mandar um emissário para lá, na verdade 3 emissários, só que esses emissários eram homens do povo, ignorantes, né, fáceis de ludibriar, e o Marquês de Launay vai convidá-los a almoçar. Eles vão almoçar comidas requintadas, vão conversar pacificamente com esse homem. Ele vai fazer um tour com eles pela fortaleza da Bastilha, vai mostrar, né, os canhões, a fortificação, vai mostrar como eles tratavam bem os prisioneiros, e de fato tratavam muito bem. Era uma prisão de luxo, né? Era muito frequente que os prisioneiros jantassem com os oficiais que guardavam a Bastilha. Então realmente, né, não era essa imagem tenebrosa que se passa da Bastilha hoje em dia, até hoje na França, é tudo mentira, né? Pelo contrário, é um lugar onde as pessoas viviam, os prisioneiros tinham o maior luxo, né? E eles vão aos poucos sendo seduzidos e ludibriados, etc., e concordam em baixar as armas, em fazer um acordo, né? Só que enquanto eles faziam esse acordo, a turba que se encontrava lá embaixo tinha conseguido quebrar o mecanismo da ponte levadiça, e tinham já baixado a ponte levadiça e já tinham invadido o pátio interno da Bastilha. Diante disso, o Marquês de Launay manda os soldados abrirem fogo, né, contra a população. A população começa a ser massacrada, claro, eles não tinham condição de lutar contra os soldados, né? Mas, como eu disse, muitos deles armados com facões, não tinham como resistir. Mais uma vez ordenam um cessar-fogo, tentam negociar de novo. A tensão sobe, se torna muito pior. Como um gesto de boa vontade, o Marquês de Launay manda afastarem os canhões, né? Só que os revolucionários, de propósito, vão espalhar o rumor de que eles afastaram os canhões para carregá-los, para poder atirar com os canhões na população. Isso era impossível, isso já foi provado, né? E já era uma coisa que era dita já na época. Aqueles canhões não podiam mirar na população que se encontrava no pátio interno, embaixo, né? Eles só podiam mirar em alvos distantes. Não era sequer possível atirar com esses canhões na população, né? Mas disseram que eles estavam querendo carregá-los, né? E por isso que tinham tirado. Enfim, uma série de problemas de comunicação também, de fracasso nas negociações, vão fazer com que a trégua não funcione, o combate volta. O Marquês de Launay se vê cada vez mais cercado, ele percebe que vai ter que usar força total, e é isso que ele faz, e a população começa a ser massacrada nas proximidades da Bastilha. Nesse momento, chegam tropas do exército francês. Os soldados, né, já vão agradecendo a Deus, né, achando que estão salvos, achando que a rebelião vai ser contida. Quando os soldados chegam próximos à população e começam a abraçar os revoltosos, né, e a cantar músicas revolucionárias, hinos revolucionários. Aquilo não era o exército, era um destacamento amotinado que tinha formado o que mais tarde se tornaria a Guarda Nacional Francesa, né? Isso era uma manobra organizada pelo Marquês de Lafayette,
outro personagem muito importante da Revolução Francesa, do qual nós vamos falar logo em seguida. A Bastilha cai, o Marquês de Launay é feito prisioneiro, não por muito tempo. Logo depois, os revolucionários decidem executá-lo no mesmo dia. Ele é executado. Um homem que sabia mexer com as carnes, isso aí é o que se diz mesmo nos documentos, é chamado para decapitar o cadáver do Marquês. A sua cabeça é colocada numa estaca e é dirigida em procissão pela cidade, né, como um símbolo do triunfo revolucionário. A Bastilha é demolida, né, os prisioneiros são libertos, e o rei não fica sabendo de nada. Nesse mesmo dia, Luís XVI havia caçado, era um hábito dele caçar, ele era um caçador exímio, por sinal. E nesse dia, no seu caderno de anotações a respeito das suas caças, ele escreveu, no dia 14 de julho de 1789, nada de especial aconteceu hoje, né? Dia da queda da Bastilha. Só de madrugada, né, que ele foi saber o que tinha acontecido. Um secretário seu, um criado seu, foi acordá-lo no meio da madrugada e disse o que havia acontecido, e aquele diálogo famoso que todos conhecem. O rei disse: é uma rebelião, né? E o criado responde: não, senhor, é uma revolução, né? Luís XVI até aquele momento não tinha muita noção da magnitude da crise, né, que ele tinha que enfrentar. Diante disso, ele certamente poderia ter convocado as suas tropas, ter se afastado de Versalhes e ter sufocado a rebelião em Paris. Mas ele não fez isso, né? É uma estranha mistura de timidez com inabilidade, né, e com um cálculo errado de interesses. Isso foi minando o reinado de Luís XVI desde o início, né? Ele decide não sufocar a rebelião, decide aceitar, como se fosse aceitando uma chantagem mesmo, né? Decide aceitar a formação de uma Assembleia Nacional Francesa, né? E, portanto, a Assembleia dos Estados Gerais é dissolvida, a Assembleia Nacional entra em sessão, né? E começa a redigir uma Constituição para a França, tudo isso com o apoio do rei, né? Bailly, que havia presidido o juramento do Jeu de Paume, da quadra de peteca, de pela, vai se tornar prefeito de Paris. O Marquês de Lafayette, né, que não falei até agora dele, era um deputado do segundo estado que havia sido uma das lideranças nas tropas francesas, das tropas francesas, no seu apoio ao movimento de independência dos Estados Unidos. Ele tinha sido enviado em 1777, né, um ano depois da Declaração de Independência, para auxiliar as forças de George Washington na independência americana. E com isso, ele já era maçom, né, através da maçonaria e através desse contato que ele teve, né, com as principais lideranças da independência americana, em especial com Benjamin Franklin, ele vai se tornar como que um porta-voz, né, das ideias republicanas, iluministas e do movimento revolucionário em geral, e a ponte, né, entre o movimento revolucionário na América e na França. Lafayette, já no início da Assembleia dos Estados Gerais, já tinha ideias de ruptura institucional e de fazer uma revolução, mas ele jamais foi um republicano totalmente convicto. Um homem que, assim como Mirabeau, concebia como regime ideal uma monarquia constitucional, né, que prezasse pelo equilíbrio dos poderes, né, nesse sentido é um discípulo de Montesquieu, um homem moderado, né, um revolucionário moderado. Não estou aqui elogiando os revolucionários moderados, não. Estou dizendo que a sua moderação é
claro, em si é louvável, toda moderação é louvável, mas, quer dizer, quase toda, né? Moderação na verdade não é, né? Moderação na bondade, na justiça, não é. Mas, nesses casos, moderação nas ideias políticas, é claro que é uma característica louvável. Mas de maneira nenhuma estou elogiando essas pessoas. Estou dizendo que são mais prudentes e, de fato, eram muito mais inteligentes que as outras lideranças jacobinas que mais tarde vão tomar o poder. Lafayette, portanto, que tinha concebido esse movimento final para a queda da Bastilha, vai ser feito o chefe da Guarda Nacional, né? E junto com Mirabeau vão ser as duas principais figuras desse primeiro momento, né, da Assembleia Nacional e mais tarde da monarquia constitucional, né, francesa. Uma das primeiras medidas dessa Assembleia Nacional vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vai ser feita em agosto de 89. Essa declaração inclui alguns artigos até muito louváveis, né, como o artigo que prevê o fim das torturas, o artigo que apresenta a presunção de inocência como um princípio jurídico. Tudo isso aí é muito louvável. Mas eu vou destacar aqui em especial o artigo 2º, 3º e 6º. O artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai dizer que o objetivo de toda instituição política, o objetivo da Constituição do Estado vai ser a garantia dos direitos individuais do homem. Isso marca bem, né, a ruptura, por mais que isso, nesse momento, claro, já havia acontecido a queda da Bastilha, mas ainda não era uma revolução violenta no pleno sentido do termo, mas isso marca a ruptura, pelo menos no plano das ideias. O Estado francês, ele foi estruturado, a monarquia francesa, ela nasce com o batismo do rei Clovis, no ano 480. A monarquia francesa era a filha mais velha da igreja. A França era conhecida assim, né? A filha primogênita da igreja. A França era o braço armado da Igreja Católica, né? Durante muito tempo foi o braço armado da Igreja Católica. Ela alternou essa função, claro, né? Com o Sacro Império Romano Germânico, né? E mais tarde essa função vai ser assumida pela Áustria. Mas durante a maior parte do tempo, a França foi considerada como um reino cujo soberano era sagrado por um bispo, né? Ou pelo próprio Papa, como foi o caso de Carlos Magno, né? Que foi sagrado pelo Papa Leão III. Então, o poder temporal, né, ele não era exercido pela autoridade eclesiástica e pela autoridade espiritual, nem em nome dela, mas ele se ordenava ao poder espiritual. Assim, exatamente como prevê a bula Unam Sanctam, do Papa Bonifácio VIII. Bonifácio VIII define isso, né? E isso aí é matéria de fé, isso aí é doutrina da Igreja Católica, que o poder temporal, matéria de fé, perdão pela expressão, não é exatamente isso, mas é doutrina da Igreja, que o poder temporal deve se submeter ao poder espiritual e deve se ordenar à salvação das almas. Então, a salvação das almas, né, e a defesa da Igreja sempre foram o objetivo primeiro da Constituição da monarquia francesa. Tanto a pessoa do rei era considerada sagrada, Bossuet usava muito esse termo, quando se dirigia ao Delfim, e ao rei ele falava votre personne sacrée, vossa pessoa sagrada, né? E não se refere só à sagração, ao ato de sagração, mas a pessoa do rei era uma pessoa sagrada. Todo o ritual de Versalhes, né, era baseado nisso. O rei, todos os anos, fazia uma cerimônia, né, le toucher des écrouelles. Ele curava, tocava, né,
no pescoço e no rosto de pessoas acometidas de certas doenças respiratórias, né, ou de aneurisma, ou de outras doenças, principalmente doenças que causavam chagas no rosto. E havia muitos casos em que aconteciam curas de fato, né, em que o rei tocava o rosto dessas pessoas e elas ficavam curadas. Quer dizer, até existem quadros famosos disso, né, não só de São Luís, mas de reis bem posteriores, como Luís XIV fazendo isso, né, na cerimônia do toque das chagas, né, das feridas das pessoas. Então é claro que ali você vê que existe uma relação íntima entre o poder espiritual e temporal. O terceiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão dizia que o Estado, o princípio de soberania do Estado, né, residia na nação. Né? Quer dizer, e todos os poderes legítimos, né, incluindo aí o poder do rei, estava submetido à Constituição e à ideia de nação. Isso é um absurdo. Né? Se o rei é sagrado, o seu poder vem de Deus. E é exatamente isso que, durante a reforma da qual nós já falamos, do ministro Maupoux, Luís XV fez uma declaração formal exatamente nesse sentido, produziu um documento dizendo que a sua autoridade vinha de Deus e que não havia corpo de leis acima da autoridade do rei. Né? Isso hoje em dia é ensinado nas faculdades de Direito como se fosse uma teoria justificadora do absolutismo. Já ouvi essa expressão várias vezes. Isso é um absurdo. Né? Jacques Bossuet, quando escreve A Política segundo as Sagradas Escrituras, ele estava ali falando, não criando uma teoria para justificar um estado de coisas já existente. Muito pelo contrário, ele estava reafirmando o que sempre foi a doutrina da Igreja Católica ao longo dos séculos. Né? Teoria justificadora do absolutismo é de Thomas Hobbes, por exemplo. Essa aí, de fato, é. Mas a ideia de que a pessoa do rei é sagrada, de que o seu poder vem de Deus, de que o poder temporal se ordena ao espiritual e, portanto, também é dotado de uma dignidade que não é desse mundo, isso aí é verdade. Isso aí é uma coisa que sempre foi repetida, né? Sempre foi conhecida. Mas não eram as ideias da moda. Né? E, para terminar, né, o artigo 6º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão faz uma citação, não é citação porque ele não coloca entre aspas, é uma alusão a uma frase de Rousseau, que a lei é expressão da vontade geral, né, volonté générale, exatamente a expressão que Rousseau usa. Muito bem, se a vontade geral então for contra a manutenção da ordem da Constituição, então a Constituição vai ser abolida. Se a vontade geral for no sentido de violações da lei natural, como por exemplo o aborto, então o aborto vai ser permitido? Né? É óbvio que não. Existem inúmeras leis, inúmeras normas que dizem respeito à Constituição do homem, né? Que dizem respeito a uma lei natural que precede qualquer lei civil, que precede qualquer lei positiva. Né? Santo Tomás define a lei natural como uma participação da lei eterna, ou seja, a lei com que Deus rege o universo, a participação da lei eterna à inteligência do homem. Então, o ser humano ele tem uma tal constituição que certas leis são obrigatórias, né? E que não dependem da vontade geral do povo. Submeter tudo ao arbítrio geral da massa, né, é exatamente aquilo que Aristóteles chama de democracia. E a democracia, nesse sentido, entendida como uma desfiguração da república. Né? A instituição republicana, claro, ela se baseia principalmente, né, no voto e na vontade da maioria, mas jamais unicamente na vontade geral. Quando isso acontece, a massa se torna imediatamente
diz Aristóteles na sua Política, é só vocês lerem, automaticamente o povo vai cair nas mãos dos demagogos e os demagogos vão construir uma tirania. Então a democracia dá origem à tirania, né? Que por sua vez é uma versão desfigurada da monarquia, né? Então, declarações absurdas. E, no entanto, esse documento até hoje é festejado como uma coisa excepcional, como uma grande produção do intelecto humano, né? Isso votado em agosto de 1789. Né? Essa declaração foi lida pelo próprio Marquês de Lafayette. Diante do crescimento do poder revolucionário, né, e de medidas também sobre as quais nós vamos falar na aula que vem, crescente de hostilidade à Igreja Católica, né, e de medidas que visavam resolver a situação econômica da França às custas da Igreja Católica. Tudo isso vai preocupar muito Luís XVI e o rei vai chamar o regimento de Flandres, não para reprimir nada, mas simplesmente para mostrar o seu poder, mostrar força, né? Esse regimento era formado principalmente por jovens da nobreza, era totalmente leal ao rei, a sua lealdade era garantida, era um regimento grande, né? E em setembro eles marcharam sobre Versalhes com festas. O rei preparou um jantar para eles em Versalhes, compareceu ao jantar com a rainha e as aclamações, né, de Vive le Roi foram sucedidas cada vez mais por declarações por parte dos soldados, declarações espontâneas, né, contra a Revolução, contra a Assembleia Nacional, e o símbolo, né, recém-criado da Assembleia Nacional Francesa e do movimento, né, constitucional, que era um brochezinho, né, e também um adereço que se colocava no chapéu dos homens, né? O próprio rei foi obrigado a usar também que eram as três cores, né, as duas cores, o vermelho e o azul, símbolos da prefeitura de Paris, e o branco, símbolo da monarquia, que hoje são a bandeira da França. Todo mundo acha que o vermelho, o branco e o azul são símbolo de igualdade, liberdade e fraternidade. Nada disso, né? Eles são os símbolos da prefeitura da França e da monarquia francesa, o branco da monarquia. E esse símbolo, né, esses broches, eles chamam de cocarde, né, esses adereços foram tirados dos chapéus do regimento de Flandres, e os soldados, né, em aclamações de Viva o Rei, pisaram, né, jogaram no chão e pisaram nesses adereços. Isso foi visto como ultraje pela Assembleia Nacional e, diante também do agravamento da crise econômica, que ainda não tinha sido resolvida ao longo de todo o ano de 1789, em outubro, né, o Clube dos Jacobinos convoca uma manifestação de mulheres, de mães parisienses que passavam fome e que desejassem dar o seu recado ao rei e pedir pão ao rei, né? Isso foi concertado com o Marquês de Lafayette, que trouxe também as suas tropas, mas sempre atrás, sempre atrasado, para deixar que o movimento chegasse a Versalhes, né? Na noite do dia 5 de outubro de 1789, essas mulheres, essas mães, essa passeata, acampou na fachada do Palácio de Versalhes, né, já dentro dos jardins, e pediam pão e pediam uma conferência com o rei. O rei recebeu algumas representantes do movimento, uma delas inclusive desmaiou, que realmente estava com fome, né? Desmaiou na frente do rei. E pediram pão, né? Disseram que estavam desesperadas, etc. O rei disse que isso seria providenciado, que
ele traía para essas mulheres não, carregamentos de farinha, né, e de pão, de comida, de alimentos, e prometeu que envidaria esforços para resolver essa situação. Mas esse movimento de mulheres era seguido de perto não só pela Guarda Nacional de Lafayette, que já tinha combinado isso com o Clube dos Jacobinos, mas também por uma turba de jacobinos que na manhã do dia 6 de outubro, enquanto o rei e a rainha ainda dormiam, invadem o Palácio de Versalhes, né? Eles vão conseguir tirar os soldados que estavam ali de guarda, né? Vão pagar os soldados, alguns deles vão ser seduzidos por mulheres também, que vão se prostituir para eles, não? O palácio vai ficar totalmente desguarnecido e vai ser invadido tanto por essas mulheres, mas agora junto com a turba dos jacobinos, né? Junto com um movimento revolucionário, e aí com toda a escória mesmo, né? Com bandidos, né? Assassinos, ladrões mesmo, que vão invadir o Palácio de Versalhes. O que sobrava do regimento de Flandres, que estava lá da visita do regimento, vai fazer uma guarda nas portas dos aposentos do rei. Quando o confronto parece inevitável e os soldados já veem a hora de morrer mesmo, porque eles estão em muito menor número do que a população ali que invadiu o palácio e que já começava a quebrar tudo, chega o Marquês de Lafayette, né, com seu destacamento. Os revolucionários abrem caminho para ele, não fazem nenhum confronto, né? O rei já percebe isso, já quando vai saudar o Marquês de Lafayette, o senhor chegou exatamente na hora certa, né? Mas a coisa vai ficando cada vez mais tensa. Os amotinados ainda cercam o palácio, né? Amotinados, perdão, os bandidos, né? Os revolucionários cercam ainda o palácio, vão exigir a presença do rei na sacada do pátio interno de Versalhes, a sacada dos seus aposentos. Vão começar a gritar le roi au balcon, para que o rei vá à sacada. Ele chega, faz uma declaração, né, querendo tranquilizar a população, querendo dizer que as suas demandas vão ser atendidas. Aí eles exigem a presença da rainha, né? A rainha vem junto com o Delfim no colo, né, ainda bebê, para tentar provocar uma comoção, né? Mas isso é visto com ainda mais indignação. Apontam as armas para o rei e para a rainha, a população furiosa, né? E não se sabe mais o que fazer, né? Quando o próprio Marquês de Lafayette faz a sugestão, né, de que eles se dirijam a Paris, né? A população adora essa sugestão, começam, né, os gritos de le roi à Paris, e o rei abandona a sua residência de Versalhes para poder governar o seu povo, sendo diretamente vigiado pelos revolucionários, que não estavam tão interessados assim em pão que eles tinham, né? Boa parte daquelas mães que se dirigiam ao palácio, de fato, passavam fome. Até uma delas desmaiou. Mas os revolucionários não estavam interessados em pão. Eles queriam mesmo trazer o rei a Paris. Isso tudo já tinha sido programado há muito tempo, né? O rei agora era um refém. Ele muda a sede do governo, Versalhes é abandonado para sempre. A residência do rei, portanto, nunca mais seria Versalhes. Nem no regime posterior da restauração, continuaram no Palácio das Tulherias. Como se um grande trauma tivesse acometido, né, a família real, e a partir daí nunca mais quiseram voltar a esse lugar de tanto desgosto e de tantas memórias terríveis. A partir daí, nesse momento, quando o rei retorna a Paris,
em outubro de 89, fica bastante claro que ele está numa situação de refém, né? Se havia alguma dúvida sobre o papel do rei na Revolução, alguns naquele momento ainda acreditavam que o rei tinha um certo protagonismo, até porque ele mantinha o poder executivo e nomeava ministros, né, e demitia ministros, mas já estava bastante claro que, por mais que nominalmente ele ainda tivesse algum poder, a situação estava totalmente fora de controle e ele se tornava, na capital francesa, um refém dos clubes, que eram os verdadeiros ditadores da Revolução, que sempre vai ser encaminhada pelos grupos mais radicais, né? E se os moderados tinham poder naquele momento, era só temporário. E a Revolução vai se radicalizando cada vez mais. O revolucionário de um dia, no dia seguinte, o revolucionário da véspera, no dia seguinte, vai ser um refratário, um reacionário, um conservador. E a revolução vai caminhando, né, vai se radicalizando cada vez mais rumo à catástrofe. Na próxima aula nós vamos ver como isso foi operado do ponto de vista religioso com a Constituição Civil do Clero. Muito obrigado.